Olá, pessoas! Esse é o meu quarto vídeo dia, contando os três, claro, do RTC, né? Aí eu acredito que vocês estão me vendo mais ou menos por aqui, quase por aqui, né? Porque eu tô gravando mais perto, bem mais perto do microfone, que o microfone, se vocês não sabem, o meu microfone é o microfone do notebook, bem vagabundinho, né? Igual o próprio notebook, igual o próprio dono, infelizmente. Aí, tipo, tô economizando a voz, porque ainda quero gravar pelo menos mais uns dois vídeos. Esse daqui é vídeo, como dá pra ver aqui, né? A resolução 553 do CNS, não aparece aqui, opa, vou pegar a nossa canetinha, CNS, né? Conselho Nacional de Saúde. Como eu disse, é muito legal, como eu já disse em outros vídeos, é muito legal, que sempre sai uma letra mais do que a outra. A CNS, né? E esse daqui vocês vão ver que apesar dele ter 8 páginas, o outro tinha 10, né? O RDC 63. Esse daqui ele é bem mais leve. Ele começa assim. Ele começa dizendo que o plenário do CNS, em sua 61ª reunião extraordinária, realizada em blá blá blá, considerando porrada de coisa, inclusive um monte de lei que é importante pra gente. Considerando. Aqui só considerando a lei. Aí, considerando ainda fortalecimento da participação, controle social, né? Ele resolve. Aí essa parte que começa a interessar pra gente. Aprovar e atualizar a Carta de Direitos e Deveres da pessoa usuária do sistema de saúde sobre as diretrizes dos direitos e tem alguns deveres, né, da pessoa usuária de saúde anexa a esta resolução. E é logo em seguida que vem a nossa parte, que é a parte que vai cair, né? O presidente do Conselho Nacional de Justiça, aqui também é assinado pelo ministro de Estado da Saúde, né, na época, Ricardo Barros. E aí é claro que a representação de cada conselho, né, é feita pela respectiva esfera. No caso, na Conselho Nacional é a esfera nacional, União, né? E aqui o anexo à resolução propriamente dita. Ele é dividido em diretrizes. Salvo engano, são 8 diretrizes, né? As primeiras são as mais importantes. Acho que as 3 primeiras, salvo engano. Mas vocês vão ver que até na própria lei tem algumas comissões com numeração e tal. É uma lei simplesinha, entendeu? Uma lei não, é resolução. Não tem mania de falar lei, né? Direito. Fazer o quê? Perdoe, desculpa, eu considerei. Vamos marcar o nome de diretriz de azul. Azul só o nome de diretriz, né? E aí a gente tem uma divisãozinha mais bem feita, mais organizada. Que a lei, por exemplo, ela não dá espaçamento, não dá um destaque, nada. Eu acho que ela não tem nem títulos, nem nada, nem nada. É só seca, né? Aí, como podem ver, são 8, mas a gente já começou da primeira, ou seja, são 7. E essa daqui ela termina na metade, ou seja, são 6,5. 6 páginas e meia. Então vai ser tranquilinho, vai dar pra terminar em um vídeo só. Por isso que eu tô enrolando, pra conseguir dar um vídeo de 40 minutos de novo. Desculpem, não é por isso não. Mas beleza, vamos lá. Toda pessoa tem direito em tempo hábil. A gente vai ver muito essa frase em tempo hábil, que é a ideia de celeridade, né? Já que os serviços são de saúde, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção. Olha, garantia de novo. Igual eu falei no RDC 63, né? Eu não gosto de garantir, assegurar, mas essas leis elas estão usando garantir um bom atendimento, garantir a promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Elas estão usando, então a gente vai aceitar, né? Só a administração geral que a gente não pode aceitar de jeito nenhum a parte de garantir as coisas, né? Cada pessoa possui direito de ser acolhido no momento em que chegar. Assim que chegar, a pessoa é acolhida. Ah, mas eu cheguei no hospital outro dia e não foi atendido. Sim, você vai ser acolhido, recebido. E geralmente você vai ser encaminhada, você vai ser feita uma triagem. Aí você vai fazer ficha, aquele trabalheiro todo, vai passar 2 horas lá esperando e vai ser atendido. É mais ou menos isso, beleza? Se o seu problema for lá. Entendeu? Essa vai ser a ideia. Conforme sua necessidade de saúde específica. Todavia, ele vai ser atendido. Eu vou pegar uma coisinha, o azul só para diretrizes, né? Independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, o atendimento pode ocorrer. Isso significa que uma pessoa normal, em condições normais, melhor dizendo, ela vai ser atendida, passar por aquele procedimento todo demorado, né? Agora, imagine uma pessoa que acabou de tomar um tiro. A pessoa está lá, sangrando, morrendo, aí vem a atendente. Senhor, seu RG e CPF, por favor? Qual o nome de solteiro da sua mãe? Você tem que entregar? Não são uma coisa que vai acontecer, né? Ele vai ser atendido independentemente de sem procedimento e depois a gente faz o prontuário, completa qualquer coisa que for necessário, beleza? E é claro que vai ter prioridades garantidas em lei. Pessoas com deficiência, por exemplo, foram inseridas recentemente na Lei 3.146, a Lei Brasileira de Inclusão, né, 2015. Tem os idosos, pessoas maiores de 60 anos, né, gestantes, lactantes, entre outros, né?
Inciso 2. Eu não sei nem se eu posso chamar de inciso, né? Porque aqui é diretriz, não é artigo. Mas bem, vamos fazer como faz o menino do direito. A promoção e a proteção da saúde devem estar relacionados com as condições sociais, culturais, econômicas das pessoas, incluídos aspectos como. Essas dimensões aqui lembram bastante o que está no 63, na RDC 63, que é sobre o atendimento humanizado, que é entender a pessoa em todas as dimensões. A dimensão em que ambiente ela se inclui. Isso é importante, por exemplo, porque uma frase que pode ser facilmente entendida por uma pessoa formada, um acadêmico de direito, por exemplo, não vai ser entendida da mesma forma, inclusive pode ser entendida de forma completamente contrária por uma pessoa analfabeta. Entendeu? Culturais, é claro, que o Brasil, um país do tamanho que ele tem culturas diferentes e cada cultura vai ter seus hábitos e costumes, e claro, as diferenças econômicas também devem ser consideradas, né? Isso daqui não é preconceito, pelo contrário, é um atendimento individualizado, visando, é claro, a proteção, a promoção da saúde, né? Segurança, incluindo aspectos como segurança alimentar e nutricional. Isso daqui é um rol exemplificativo, né? Mas rols podem ser cobrados. Saneamento básico e ambiental, olha o ambiente aqui aparecendo de novo. Tratamento a doenças negligenciadas, conforme cada região. Cada região, até de novo, pela ideia do país ser muito grande, certas doenças vão ser mais comuns no sul, que é um lugar mais frio, e certas doenças vão ser mais favoráveis próximas à Amazônia, próxima à área de mata, na região norte, para certas doenças mais próximas ao litoral do Nordeste ou na zona agreste do Nordeste vão ter outras doenças, então cada diferença vai ser considerada, né? Iniciativas de combate às endemias e a doenças transmissíveis, mesma ideia da linha 3, da linha C. Combate a todas as formas de violência e discriminação, todas as formas, sem exceções. Aqui ele nem se preocupou em discriminar exemplos, como ele costuma colocar raça, cor, idade. Não, daí ele não coloca, né? Porque nem seria necessário. Educação baseada nos princípios dos direitos humanos. Trabalho digno e, claro, acesso à moradia, transporte, lazer, que também é bastante importante, né? Até para um problema, por exemplo, atual do Brasil e do mundo, né? Depressão e ansiedade pode ser evitada com práticas de lazer, com um trabalho adequado, esse tipo de coisa, né? Segurança pública e previdência social também. Parágrafo 1º. O acesso se dará, preferencialmente. Notem que ele não falou exclusivamente, ele não falou prioritariamente, é preferencialmente. Ou seja, pode acontecer que o acesso inicial ocorra de outra forma, mas a preferência é a atenção básica. Porque a atenção básica é a porta de entrada, vamos dizer assim. Lá no SUS, né, tem vários passos de entrada. A porta de entrada, por excelência, é a atenção básica, onde a pessoa vai receber triagem, vai ter um atendimento que se preocupa muito menos com tecnologia e mais com um atendimento face a face com a outra pessoa, né? É um atendimento, por vezes, até mais rico, em que pese de menor custo. Olha que interessante. Mais rico no sentido de melhor atender a pessoa. Nas situações de urgência e emergência, em qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessário. A gente viu no 63, né, na RDC 63, que existe a possibilidade de se produzir um relatório de transferência, que é quando o paciente é atendido inicialmente por uma unidade, mas ele vai ser encaminhado para outra. Essa daqui é uma operacionalização daquela, né? Ou vice-versa. Qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. Outra coisa interessante, além dessa ideia de transferência, é a ideia de que aqui ele não fez restrição. Ele não falou se é público ou privado. Então a gente vai entender. É público, é privado? Não, é os dois. Porque essas resoluções, essas normas, elas são comumente indicadas para ambos, para o serviço público e privado. No RDC, por exemplo, ele fez questão de especificar que era para tudo. Mas aqui ele não restringiu, então a prova não poderá fazer isso, ok? Não com base nessa resolução, claro. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade de resolver seu problema. Tranquilo, não? O encaminhamento às especialidades e aos hospitais pela atenção básica será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta o encaminhamento às especialidades, aos hospitais, a atenção básica será estabelecido em função da necessidade de saúde, indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema, a ser analisado pelas centrais de regulação com transparência. Até que tranquilo, besterol da poxa. Me confundi no comecinho, essa parte de encaminhamento, mas tá bom, por nada não, estou ficando rouco, vou ter que pegar uma pala depois.
Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas de responsabilidade da direção da equipe do serviço, acolher, dar informações claras e encaminhá-las sem discriminação e privilégio. Essa daqui é a ideia, essa daqui complementa, né, o inciso terceiro. Eu não presto o serviço, então encaminho. O inciso terceiro não. Parágrafo segundo, melhor dizendo, não. E já essa daqui, já o quinto, ele diz que o serviço até prestado, mas por alguma impossibilidade ele não está sendo, então encaminhamento também. A resposta acaba sendo a mesma. Já temos a segunda diretriz aqui. Como eu disse, são 8, faltam 6. Faltam 7, né? A gente não terminou a sexta. A segunda. Toda pessoa tem direito a atendimento integral. Lembre-se da integralidade, né? O atendimento vai englobar toda a necessidade da pessoa. Começa preferencialmente na atenção básica, mas nada impede que, conforme o agravo, conforme a necessidade, ele vá avançando até outra complexidade. Aos procedimentos adequados e em tempo hábil. Como eu disse, ele é recorrente nessa resolução. A resolver o seu problema de saúde de forma ética, claro, e humanizada. Lembra que eu falei que essa parte aqui de sociais e culturais tinha ligação com o humanizado? Olha, tá vendo aqui, com atendimento humanizado. Parágrafo único. Posso chamar de parágrafos. Direito da pessoa ter atendimento adequado, aí vocês entendem o atendimento de qualidade. Inclusive, no caso, a gente pensa em uma pessoa com mobilidade reduzida, por exemplo, e acessível, né? Acessível a gente pode pensar tanto acessível fisicamente, como acessível, vamos dizer, moralmente falando. Não sei nem se esse é o termo correto, mas, por exemplo, sem preconceitos, né? Com qualidade, óbvio. No tempo certo, aqui ele colocou para não repetir tempo hábil pela bilionésima vez, né? E com garantia de continuidade complementa a ideia de integralidade de novo, não quis repetir a palavra, do tratamento, e para isso deve ser assegurado. Ou seja, eu tenho uma série de coisas aqui, tratamento, que eu posso resumir até em um atendimento adequado, né? Porque é impossível você dizer que um atendimento que ele não é contínuo, que ele não engloba a pessoa, ele seja adequado. Um atendimento sem qualidade também não pode ser adequado. Um inacessível, de difícil acesso, também não tem adequado, né? Podemos resumir nisso. Ele vai ter alguns requisitos. Primeiro, atendimento ágil. Aí eu vou grifar só. Aliás, acho que eu vou pegar outra cosita pra tela verde. Porque até gosto do rosa, mas acaba ficando muito apagado, muito forte. Atendimento ágil com estratégias para evitar o agravamento com tecnologia apropriada por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento. Ou seja, atendimento rápido de modo adequado. O atendimento adequado vai, claro, evitar o agravamento, claro, vai usar as tecnologias que forem necessárias e, claro, vai ser exercido por uma equipe capacitada. Então aqui é tranquilo, né? Atendimento ágil adequado. Podemos resumir assim. 2. É engraçado. Inciso 1, inciso 2. Inciso 2, não. Foi bem numerado pra caramba esse negócio. Disponibilidade contínua. Se os serviços são contínuos, então eles têm que ser prestados continuamente. E acesso a bens e serviços de imunização. Imunização? Pensa na injeção. Rimou. Conforme calendário e, claro, especificidades regionais. Eu acredito que tem doenças, por exemplo, que não se desenvolvem ou tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver em regiões de clima frio. E outras que é o contrário, né? Que se não se desenvolve em regiões de climas quentes. Então, a gente vai considerar essas especificidades. Não faz sentido, por exemplo, que uma vacina da dengue, que a dengue acontece mais em lugares mais quentes, né? A gente nem tem vacina para dengue ainda, né? Infelizmente. Mas não faz sentido que ela seja distribuída em mesmas quantidades para a região Nordeste e região Sul, entendeu? A prioridade seria a região Nordeste, nesse meu exemplo bem justo. Inciso 2, de novo. Espaços de diálogo, a gente pode resumir isso aqui em diálogo, entre usuários e profissionais da saúde, gestores de defensoria pública, sobre diferentes formas de tratamento possível. Diálogo, usuários e profissionais. Informações sobre seu estado de saúde. No caso, isso daqui a gente pode resumir no direito à informação, esse inciso 3 aqui. Ele vai ter, inclusive, um rol logo em seguida. Então, coloca aqui, direito, tá. Informação, info. Até que é bom parar. Normalmente eu fico meio chateado, tô fazendo lentinho. Mas agora a voz tá doendo tanto que vale a pena. Informações sobre o seu tratamento de saúde, de forma objetiva, respeitosa, compreensível e em linguagem adequada a atender às necessidades do usuário e da usuária. Podia até colocar no azinho, né? Até entendo essa ideia, mas é mais desnecessário. Quanto a
Certo. Aqui vai falar sobre as coisas que ele vai ter direito à informação. Basicamente é de tudo. Notem que até, tipo, inciso 1, 2, 2, 3, aí blá blá blá. 1, 2, eu não entendi quem foi que numerou essa lei, o que ele estava passando para a cabeça dele. Provavelmente nada, né? A pessoa estava só fazendo as coisas na aleatório. Mas tirando essa gracinha de lado que fizeram pra gente, né? Esse é insight oficial também. Lembrei agora que eu esqueci de colocar os RDC, o link que vou colocar depois. Aqui são basicamente tudo, né? Uma coisa que a gente vai ver logo depois, que ele tenha o direito de decidir se seus familiares vão ser informados também. Aí isso compreende qualquer dessas coisas, né? Tá logo em seguida aqui. Que o inciso 1 também, que toda pessoa tem direito de decidir, os seus familiares e acompanhantes deverão ser informados. Se esse cara quiser morrer na dele, morre na dele. Inclusive a gente vai ver aqui que ele tem direito de decidir sobre o local de morte, entendeu? Ele pode dizer, não quero tratamento mais, eu quero ir para São Paulo, quero morrer por lá. Ele pode decidir isso? Pode. Parece uma coisa que é errada? Não é errada, entendeu? Nem parece, entendeu? Pode parecer para o senso comum, mas a gente fez o quê? Estudou. Beleza. O que ele pode ter informações? Que ele deve ter informações sobre um possível diagnóstico. E os diagnósticos que já tiverem sido confirmados também. Os resultados dos exames realizados, mesmo que seja inconclusivo, né? Tipos de exames solicitados e o porquê, as justificativas, e claro, o risco, que existem muitos exames que eles têm alguns riscos inerentes. Todo exame, na verdade, ele costuma ter um risco inerente, só que às vezes esse risco acaba sendo muito elevado, né? Uma pessoa que toma uma injeção, por exemplo, que tira sangue, ela tem seus riscos, mas são riscos bem menores do que uma pessoa que tem exames de paternidade com a mulher grávida, que tem exame de alto risco, por exemplo. Objetivos, risco e benefícios de procedimentos diagnósticos, né? Cirúrgicos também, preventivos ou de tratamento. Duração prevista do tratamento. Quanto a procedimentos diagnósticos e tratamentos invasivos ou cirúrgicos. Aqui ele já tinha colocado tratamento, né? Tratamento, mas ele quis colocar a terceira vez. Necessidade ou não de anestesia e seu tipo de duração. Porque existem alguns casos que a pessoa pode, inclusive, optar. Tem procedimentos que é estritamente necessário, você tem que ter anestesia. E tem outros procedimentos que não. Por exemplo, eu já extraí dente e a dentista perguntar, não, você quer anestesia ou não? Entendeu? É sem contar mais. Vamos sem anestesia. Não aguenta, mas é macho. Entendeu? Não que mulher não aguente. Mulher aguenta bem melhor. Mas, beleza, vamos continuar. Ixi, fiz gracinha até me perdi. Duração prevista do tratamento, necessidade não de anestesia. O tipo de anestesia, que existe anestesia local, anestesia que pode ser aplicada em gás, existe anestesia que é feita também com pomada, uma coisa assim, né? O tipo, né? E a duração, claro. Partes do corpo afetada pelos procedimentos. Instrumental a ser utilizado. Instrumental, né? Eu tenho minhas dúvidas se instrumental seria instrumento, né? Instrumentos. Mas bem, essa lei tá tão bagunçada, essa resolução, que vai saber, né? O que significa. Vamos pegar o que está aqui, por os efeitos colaterais que podem ser previstos. Aí a gente pensa que todo procedimento tem seus riscos, né? Ou consequências indesejáveis, que claro, tem as consequências que a gente quer. Duração prevista do procedimento e o tempo de recuperação. Evolução provável do problema. Vai ficar curado, vai ter mais controle da doença, tal. Informações sobre o custo das intervenções das quais a pessoa se beneficiou. No caso aí vai sempre, mesmo se for do SUS, né? O custo pode ser informado, deve. Outras informações. Rol aberto, né? Rol é exemplificativo. Não vou escrever aqui, perdão. Aqui a gente já falou, vamos pular. Vamos para o outro inciso 2. O registro atualizado e legível. Olha, legível. O cara bateu no legível, não é por nada não, entendeu? Mas é legível. No RDC também. Legível. Das seguintes informações. Motivo do atendimento à internação. Dados de observação e da evolução clínica. Precisão terapêutica. Avaliações dos profissionais da equipe. Procedimentos e cuidados de enfermagem. Quando for o caso, procedimento cirúrgico e anestésicos, odontológicos, resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos. A quantidade de sangue recebida e dados que garantam a qualidade do sangue, como origem, sorologia efetuadas e prazo de validade. Notem que origem, claro que não compreende saber quem foi o doador. Isso é uma coisa que é desnecessária, inclusive, né? Na maioria dos casos, tem raríssimos casos que é necessário saber quem foi o usuário. Normalmente é o médico que vai ficar sabendo quem foi que doou esse sangue, né? Mas é interessante saber, por exemplo, o sexo da pessoa. Pode ser interessante saber, a depender do tipo de transmissão de algum problema.
há de ser interessante saber a idade. Algumas coisas assim podem ser indicadas, né? Mas sempre de forma objetiva, sem identificar o doador. Identificação do responsável pelas anotações, data e local e identificação do profissional que realizou o atendimento. Outras informações, de novo, rol exemplificativo. Aí esses de novo, é ótimo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alguém esqueceu de botar os artigos, não sei, né? O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicado, bem como as medicações e procedimentos que possam aliviar a dor e sofrimento, sempre pensando na pessoa como uma pessoa. O recebimento das receitas e prescrições terapêuticas deverão conter o nome genérico das substâncias previstas. Note que nome genérico não quer dizer o remédio genérico, né? Tenha calma. Isso daqui quer dizer o nome da substância prescrita, né? Para que a pessoa possa escolher a marca do remédio. Até o médico ele não pode indicar dizer não é esse, entendeu? Isso daqui, inclusive, pode ter alguma sanção. Se eu não me engano, eu já ouvi médicos falando sobre isso. Que se ele indicasse o nome do remédio, ficasse meio que empurrando para o cliente, né? Ele poderia ter algum problema. Escrita impressa, datilografada ou digitada. Em que letra? Legível. Caligrafia legível. Sem códigos ou abreviaturas. É claro que pode conter os códigos. Por exemplo, atestado de óbito é comum que tenha o código da CID, que é o Código Internacional de Doenças, mas isso deve ser colocado costumamente entre parênteses. Aí você coloca CID, e aí você descreve o que é a doença, entendeu? Para que qualquer pessoa possa ler, mesmo uma pessoa que não é da área. O nome legível do profissional e seu número de registro no Conselho Profissional, médico CRM, por exemplo, né? E a assinatura, e claro, a data, né? Porque as receitas costumam ter uma validade não sem em razão, né? Uma pessoa que ela é atendida hoje, daqui a 30, 60, 90 dias, prova que o quadro dela mude. De novo. O recebimento dos medicamentos, quando prescritos, quem compõe a farmácia básica e, nos casos de necessidade de medicamento de alto custo, deve ser garantido o acesso conforme protocolos e normas do Ministério da Saúde. Muito bem escrito isso aqui, por acaso. Esse daqui é mais um daqueles que não acrescenta nem tira nada. A gente sabe dos medicamentos, a gente manja de farmácia popular, essas coisas. A gente tá tranquilo. Estamos tranquilos? Estamos tranquilos. A garantia de acesso à continuidade da atenção no domicílio, quando pertinente, com estímulo e orientação ao autocuidado que fortaleça sua autonomia e a garantia de acompanhamento em qualquer serviço que for necessário, extensivo à rede de apoio. Garantir a continuidade, sim, atendimento domiciliar, inclusive daqui está previsto até na lei do SUS, quando pertinente, com estímulo e orientação ao autocuidado, porque uma boa parte da parte, sinal que eu estou me confundindo, boa parte de se manter, né, com saúde, depende de cuidados da própria pessoa, e esse, inclusive, acaba sendo o mais difícil. Eu tenho a tia, por exemplo, né, que ela estava com alguns problemas de pressão, ela foi pro médico, e ela saiu bastante irritada, que o médico pegou e não passou nenhum remédio para ela. Geralmente a pessoa sai irritada, né, porque, que remédio, não passou nenhum remédio para ela, mas ele fez algo muito pior para ela, que disse que ela tinha que mudar de hábito, ele fez uma dieta para ela, fez algumas coisas, mas ela saiu irritada da vida, que ela queria engolir meia dúzia de comprimido e resolver o problema dela, e às vezes não é assim que funciona, né? Que fortaleça a sua autonomia e a garantia de acompanhamento em qualquer serviço que for necessário, extensiva à rede de apoio. Como eu disse, pode ser que fique mais baixa essa partezinha, porque tô ruim. O encaminhamento para outro serviço de saúde deve ser por meio de um documento que contém caligrafia legível, datilografada ou digitada. Depilada não, mas datilografada ainda, bom, mas melhor amargamento, né? Ou por meio eletrônico, é possível também. Isso daqui já seria uma inovação. Eu mesmo nunca recebi nada assim por meio eletrônica, né? Bom, vai saber. Resumo da história clínica, possíveis diagnósticos, tratamento realizado, evolução e o motivo de encaminhamento. Isso daqui a gente lembra um pouco do relatório, do relatório de transferência do prontuário, né? Linguagem clara, evitando códigos e abreviaturas de novo. Aqui ele já foi mais, como eu posso dizer, permissivo, porque ali ele dizia que não podia ter. Antes ele dizia que não podia ter. Agora evitando. Ou seja, você evite, mas se for necessário, não vai. Bote. Nome legível do profissional, claro. Número de registro, CRM, de novo, se for médico, no conselho, assinado e datado de novo, porque é a validade das coisinhas, né? E identificação da unidade que recebeu, assim como a unidade que está sendo encaminhada. Terceira, estamos basicamente na metade, né? As últimas duas são tranquilas. Toda pessoa,
E o principal ficou para trás, viu? Esse 3 também é importante, mas a importância vai caindo conforme a gente vai se afastando do começo da lei. A gente já está no artigo 4, na página 4, então já estamos acabando. Tem direito ao atendimento inclusivo. Opa, deixa eu mudar logo aqui. Atendimento inclusivo, humanizado e, claro, acolhedor. Realizado por profissionais qualificados, preciso dizer isso? Ambiente livre, preciso dizer isso? Confortável e acessível, preciso dizer isso mesmo? Não, né? São requisitos de um serviço adequado. No serviço de saúde deverá haver igual visibilidade a direitos e deveres. Agora, direitos e deveres de quem? Das pessoas usuárias e das pessoas que trabalham. Ou seja, não é porque uma infração foi contra um usuário ou contra um trabalhador que ela vai ser tratada diferente. Infração é infração. Direito é direito, dever é dever. Vão ser tratados com patamar de igualdade. A rede do serviço utilizará as tecnologias disponíveis para facilitar o agendamento de procedimentos nos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade. Tranquilo, né? Significa que nem todo atendimento, nem todo pré-atendimento, vamos dizer assim, né? Ele precisa ser agendado presencialmente, né? Os serviços de saúde serão organizados segundo quem é que determina como é que um serviço de saúde se organiza? A demanda da população, certo? E não limitados por produção ou quantidade de atendimento pré-determinado. Ou seja, não pode dizer, não, hoje o Érico vai atender 10 pessoas. Tem 11, não. É a população que vai decidir quantas pessoas vão ser atendidas de acordo com a demanda. Se 20 pessoas ficaram doentes no dia, paciência. Se no outro dia foram 5, de novo, paciência, entendeu? A utilização de tecnologias e procedimentos no serviço deve proporcionar celeridade na realização de exames e diagnósticos e na disponibilização dos resultados também, né? O quanto antes, melhor para a pessoa, né? Haverá regulamentação de tempo de espera em filas de procedimentos. E isso é feito. É organizado de acordo com o grau de gravidade, quanto tempo cada pessoa pode esperar. Isso é normal. Até em bancos é regulamentado, quanto mais serviço de saúde. A lista de espera de média e alta complexidade deve considerar a agilidade e transparência. Né? Agilidade é um dos motivadores dessa resolução. Já deu para ver várias vezes, inclusive. As medidas para garantir o atendimento incluem o cumprimento da carga horária de trabalho dos profissionais de saúde nas situações em que ocorrer a interrupção temporária de oferta de procedimentos como consultas e exames. Os serviços devem providenciar a remarcação desses procedimentos e comunicar ao usuário. Acho que eu falei meio embolado, né? Que quando ocorrer interrupção da oferta de um serviço, o serviço providencia a remarcação. Está direto, né? As redes de saúde do SUS deverão se organizar e pactuar no território a oferta de plantão de atendimento 24 horas. 24 horas, quantos dias por semana? Todos, inclusive no fim de semana. Cada serviço deverá adotar medidas de manutenção permanente dos equipamentos, bens e serviços para prevenir interrupções. Isso aqui tranquilo, né? Tem que fazer até por curtinho, que eles não deixaram espaço nenhum entre os parágrafos. É direito da pessoa, na rede de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de discriminação, blá 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 blá. Esse daqui vocês leem. Perdoa, esse daqui é besteira. É atendimento humanizado e acolhedor sem discriminação. Acabou, viu? A identificação pelo nome, aí aqui a gente inclui, o principal aqui é a ideia de nome social, e o nome social não é necessariamente que está no registro, né? Hoje em dia é permitido que o cartório, sem que tenha qualquer intervenção do judiciário, registre o nome social, né? Mas aqui independe do registro civil, eu posso ser chamado pelo nome que eu quiser. Identificação dos profissionais por crachás visíveis, eu acho que eu já falei disso quando eu falei de RDC, que é comum, por exemplo, pelo menos aqui no meu município, né? Que os profissionais tenham o nome num bolsinho, no negócio. E outras formas de identificação, aqui o bolsinho, né? Com o nome, CRM, o cargo da pessoa, ser enfermeiro, ser médico. Inclusive é comum até que botem a especialidade, né? Fulano de tal, nutricionista, Ciclano de tal, odontologista, Fulano de tal, clínico geral, Clínico geral nunca vi, mentira. Nas consultas, nos procedimentos diagnósticos preventivos, cirúrgicos e terapêuticas, internações, os seguintes. Bem colocado aqui. São coisas que serão garantidas? Deixa eu ver. É direito da pessoa. Garantindo. São coisas que são garantidas.
nas consultas, blá blá blá, a integridade física, claro. Ninguém vai se submeter a um tratamento só porque é o melhor para ela. Olha que interessante. A pessoa vai ter sempre o direito de escolha. Vai ter garantido a privacidade e o conforto, individualidade, ser tratado como não genericamente, né? Aos seus valores éticos, culturais, religiosos e espirituais. Engraçado colocar espirituais e religiosos como coisas diferentes. Não sei a diferença. Algum teólogo? Me explique nos comentários. A confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal, né? Confidencialidade é um dos princípios que regem o próprio prontuário da pessoa. Segurança do procedimento, claro. Bem-estar psíquico e emocional. A confirmação do usuário sobre a compreensão das questões relacionadas com o seu entendimento de possíveis encaminhamentos. O atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente com hora marcada, até para evitar uma espera desnecessária, né? O direito a acompanhante de pessoa de livre escolha. Eu já comentei isso antes, em outros trechos, em outras leis, em outros cantos, mas a pessoa vai ser sempre de livre escolha. Pode ser até limitada a quantidade, em determinados casos, isso é comum, né? Mas sempre vai ser direito a um acompanhante. O direito aos acompanhantes, no caso de internação, nas situações previsíveis, assim como naqueles em que a autonomia da pessoa estiver comprometida, com oferta de orientação específica e adequada para os acompanhantes, direito à visita diária. Aqui é interessante que ele coloca 2 horas. Agora eu vou usar um. Não inferior a 2 horas, preferencialmente aberta em todas as unidades, ou seja, a visita vai ser meio que coletiva, né? Mas não necessariamente, é preferencialmente. Continuidade das atividades escolares, bem como estimular a recreação em caso de internação de crianças e adolescentes. Ele colocou aqui só crianças e adolescentes. A princípio, a gente não vê muito impedimento para atividades escolares para adulto quando requerido, mas prioridades, até considerando o princípio da reserva do possível, que o Estado não pode fazer tudo para todo mundo. Ele não tem condições financeiras. Ele deveria, mas ele não pode. A informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas, de acordo com sua condição clínica, baseada em evidências, claro, e relação custo-benefício da escolha de tratamento, com direito sempre à recusa. Mas eu posso escolher deixar o tratamento se eu vou morrer? Posso sim. Eu posso, inclusive, inciso 7, como a gente já tinha falado, escolher o lugar da morte. O direito à escolha de um tratamento, quando houver vários tratamentos, inclusive práticas integrativas e complementares, e a consideração, de novo, da recusa do tratamento proposto. Por que aqui ele colocou consideração e em cima ele colocou direito à recusa? Eu acredito que consideração, isso é ideia mais quando a pessoa tiver com alguma perturbação, vamos dizer. Por exemplo, uma pessoa que ela está altamente drogada e ela precisa de algum procedimento que iniba os efeitos da droga, ela, não está com sua consciência plena. A recusa dela até pode ser considerada, pode, mas só que, ela não vai ser o elemento principal, né? A pessoa não está em suas plenas capacidades. Do mesmo jeito que a recusa nem sempre vai dar para ser ouvida, porque imagina uma pessoa que tem um acidente automobilístico, né, no rodoviário. Aí a pessoa vai dizer, não, vamos esperar ele acordar para ver se ele precisa mesmo dessa transfusão, se ele aceita, se é condizente com a religião dele. Não, né? Realiza esse procedimento depois, a continuidade o paciente vai decidir. O recebimento de visita quando internado de outros profissionais de saúde que não pertencem àquela unidade hospitalar, sendo faculdade a esse profissional o acesso ao prontuário, caso pedir a famosa segunda opinião. A opção de marcação de atendimento pessoalmente, por telefone ou por outros meios tecnológicos disponíveis, né? Recebimento de visita de religiosos de qualquer credo, sem que isso acarrete mudança na rotina de tratamento e do estabelecimento e ameaça a segurança ou perturbações assim aos outros, tranquilo, né? Até numa prisão é assegurado atendimento religioso que lhe dá no hospital. Extremoção. Espero que não. A não limitação do acesso ao serviço de saúde por barreiras físicas, tecnológicas e de comunicação. Não limitação, né? Resumo bem essa. A espera por atendimento em lugares protegidos, limpos e ventilados, tendo à sua disposição sempre água potável e sanitários, e devendo os serviços de saúde se organizarem de tal forma que seja evitada a demora e despesa. Evitada, ou seja, pode ocorrer, né? Mas vamos evitar. Soluções para que não haja acomodação de usuários em condições e locais inadequados, sem inadequado. Eu vou parar, vou dividir esses vídeos em 2 e a gente começa da quarta de detalhes. São 8, né? Queria fazer um só, mas vou acabar quebrando para relaxar um pouco a voz. Falou, valeu, não esqueça do like, do comentário e clique no vídeo 2.